vou dizer hoje aqui, vai ser o quarto ponto, só vou anunciar aqui, que o dispensacionalismo, ele criou como obrigatório outras duas ideias, tá? Tem paciência, gente. Eu vou explicar o termo aqui, mas é importante você entender. O preterismo e o historicismo. As interpretações preteristas das profecias de Jesus, dos apóstolos e de Apocalipse, e as interpretações historicistas. Eu até pedi vou pedir para o Jean botar mais um slide aí para a gente. O que é o preterismo? Ó, essa linha do tempo que está aí, ela vai de Jesus até hoje, tá? O que o preterismo, a teologia preterista pretende ensinar? Que todas essas profecias, incluindo o Apocalipse, elas se cumpriram lá no passado, desde Jesus até a queda do Império Romano. Tá? Quando o Império Romano caiu, ali as profecias se cumpriram. Por isso é chamado de preterismo, ou seja, a realidade dessas profecias já aconteceram, né? Elas estão no pretérito, elas estão no passado. Tá? Por outro lado, muito parecido com o preterismo, com poucas diferenças, é o historicismo. Vamos para o outro slide aí, Jean, sobre o historicismo. Olha a diferença. É que, para eles, as profecias também, na sua grande maioria, já aconteceram. Só que não foi só lá no Império Romano. Né? Então, eles falam que Apocalipse, por exemplo, é uma descrição de toda a história da igreja. O nome disso aí é historicismo. Ou seja, Apocalipse, Mateus 24, as palavras apostólicas sobre o futuro, e Apocalipse, eles não estão no futuro. Tá? Eles já se cumpriram. Isso tanto para o preterista como para o historicista. Tá? Depois, se você ficarem um pouco confuso com essas expressões, esses termos aí, esses jargões, você pede aqui, a gente repete, tá? A gente repete bem resumidinho. O que ocorre? Ah, voltando aqui, Jean, o que ocorre? Esse pessoal que trabalha com a ideia da teologia da substituição, eles têm uma confusão básica, tá? E eu vi isso em algumas observações, alguns comentários, que é um equívoco que gera outros equívocos, tá? O pessoal confunde a antiga aliança com o Velho Testamento. Assim, há uma confusão na mente da maioria das pessoas. Eu acho que muito tempo eu tive essa confusão na minha cabeça, de que a antiga aliança é o Velho Testamento e a nova aliança é o Novo Testamento. Sendo que quando Deus inspirou os livros, tanto do Velho como do Novo, ele nunca chamou nem de Velho Testamento, nem de Novo Testamento. Isso é um título que a igreja deu depois de muitos anos. Né? Deus escreveu, Deus deu a sua palavra. Tá? O que ocorre? Quando você pensa que a velha aliança é toda a aliança que foi feita no Velho Testamento, você vai ter uma confusão. Por quê? Porque quando no Novo Testamento, principalmente na carta aos Hebreus, mas também nas outras cartas apostólicas, quando você vê, principalmente lá em Hebreus, a comparação da nova aliança em Cristo com o que é chamado de velha aliança, não está falando de todas as alianças que aparecem no Velho Testamento. Você vai ver que a comparação é com a aliança feita no Sinai. A lei dada por Moisés no Sinai
é a velha aliança. A velha aliança está baseada em você, no seu esforço, cumprir a lei. A nova aliança está baseada no que Jesus fez. Primeiro, para que você tenha perdão por aquilo que você não cumpriu. E segundo, para que você tenha poder para cumprir aquilo que está lá. Resumindo aqui, no Velho Testamento, nós vemos 5 alianças diferentes, tá? Não confunda as 5 alianças aqui com o que a gente falou aqui sobre o dispensacionalismo. A ideia não é a mesma do dispensacionalismo. Mas existe uma aliança no Velho Testamento que a gente pode chamar de aliança noaica. A aliança que Deus fez com Noé. Na verdade, a aliança foi feita com a raça humana inteira, de que Deus nunca mais ia destruir a terra num dilúvio, como foi. E a prova é o arco-íris. Eu pergunto para vocês, essa aliança não permanece? Deus, por acaso, revogou a aliança que ele fez com Noé? Nós vemos o arco-íris todo aí, e você pode ter certeza, essa terra não vai acabar com um dilúvio, né? Alguns ficam dizendo que assim o aquecimento da Terra vai derreter as calotas polares e a Terra vai ficar inundada. Isso não vai acontecer, porque Deus prometeu para a raça humana falando com Noé. Tá? Nós temos a aliança que Deus fez com Abraão, a aliança abraâmica. A aliança com Abraão tem a ver com a descendência carnal de Abraão e tem a ver com a terra. Aquela terra onde está pegando fogo lá hoje, essa terra faz parte das promessas que Deus fez a Abraão. E essa aliança nunca foi cancelada. Repito, a velha aliança é a lei de Moisés. Tá? Há uma outra aliança que nunca foi cancelada, que é a aliança davídica. Davi recebeu uma promessa de Deus que um descendente dele na carne ia governar sobre a terra a partir de Jerusalém, tendo seu trono lá em Jerusalém. Essa é uma aliança que a gente chama de aliança davídica. A nova aliança não cancelou essa aliança. Também a aliança messiânica, uma quinta aliança, que está tanto no Velho como no Novo, tá? Que são as promessas feitas a respeito do Messias. No Velho Testamento, nós vemos ela se cumprindo na primeira vinda de Jesus, e as profecias sobre o Messias da segunda vinda, elas estão, maioria, no Novo Testamento, embora tenha no Velho também.